Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês mais uma reunião online. Nós somos o grupo de louvor do Movimento Crescer em Cristo, Efeito Sonoro, e a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Sabemos que essa quarentena está se estendendo um pouco mais do que a gente imaginava, mas mesmo assim a gente tem conseguido se manter forte nas nossas reuniões, conseguido estar junto, mesmo que à distância, né, através dos nossos cultos, dos nossos grupos, e a gente fica muito feliz de ter vocês aqui mais um domingo com a gente. E a gente quer convidar vocês agora para fechar os olhos. A gente vai começar esse momento com uma oração, para que mesmo assim, né, dessa forma virtualmente, a gente possa ser muito abençoado por Deus através do louvor, através da palavra. Amém. Deus, obrigada, Pai, pela oportunidade que a gente tem, Senhor, em meio a toda essa tecnologia, Senhor, ainda estarmos presentes na vida um do outro, Senhor, e ainda podendo, Deus, te cultuar, Pai, de uma forma que a gente nunca imaginou, Senhor, mas que mesmo assim tem sido de extrema importância, Deus, para cada um de nós. E a nossa oração nessa noite é que Tu venha nos abençoar de forma abundante, Senhor, em nome de Jesus, que os nossos corações estejam completamente abertos, Deus, para tudo aquilo que Tu quer ministrar no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.
noite escura, ouvi sua doce voz. Teu amor levou minha culpa, curou meu coração. Teu amor por mim fez tudo novo aqui, fez dia novo em mim. Quando o dia mal me alcançar, o teu eterno amor me encontrará. Na escuridão sua luz eu vi, sei que jamais me deixará. Me encontrou na noite escura, ouvi sua doce voz. Seu amor levou minha culpa, curou meu coração. Teu amor por mim fez tudo novo aqui, fez dia novo em mim. Quando o dia mal me alcançar, o teu eterno amor me encontrará. Na escuridão sua luz eu vi, sei que jamais me deixará. Quando o dia mal me alcançar, o teu eterno amor me encontrará. A escuridão sua luz eu vi, sei que jamais me deixará. Glória a Deus, meu Senhor. Sabemos, Pai, que vivemos tempos sombrios, vivemos tempos de incertezas, e são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Quando a gente fecha os nossos olhos e a gente começa a lembrar tudo que a gente viveu nesse ano, parece, Deus, que a gente está caindo num buraco e não consegue enxergar o fim. Mas essa música, ela nos mostra um Deus que enxerga tudo, um Deus que não deixa passar nada, um Deus que sabe exatamente a angústia que existe no nosso coração e na nossa mente, as dúvidas e incertezas, e é esse Deus que nos pega pela mão e nos diz que um novo dia vai amanhecer e tudo pode ser diferente. É nesse Deus e nessa certeza que a gente crê e a gente confia. Deus, que nessa noite, Pai, Tu consiga falar de uma forma completamente especial com cada um de nós, Senhor. Que a gente venha se derramar e se prostrar aos Teus pés, Deus, com a certeza que Tu tens enxergado e Tu tens cuidado de tudo, Deus. Que nada por Ti passa desapercebido, Pai, e que Tu nos pega pela mão, Senhor. Em nome de Jesus, que diante de tudo isso, Pai, a gente permaneça com uma fé inabalável. Que, Senhor, diante de tudo isso, Pai, a gente enxergue um amor que só cresce. Que diante de tudo isso, Senhor, a gente firme cada vez os nossos pés, Senhor, aonde a gente quer caminhar, Deus, que é contigo. Em nome de Jesus, abençoa cada um, Senhor, de uma forma completamente sobrenatural nessa noite. Acalma, consola, transborda do Teu amor, Deus, em nome de Jesus. Aquele que começou com Seu amor me guiará. Tu és fiel até o fim, sei que contigo sempre estás. Aquele que começou
começar um pouco diferente a nossa reunião, nosso encontro, porque nesses dias aqui está fazendo 42 anos que eu e o Walter mudamos para Criciúma. Para quem não sabe, nós viemos de São Paulo, eu tinha 20 anos, o Walter 21, eu estava no fim da gravidez do Eduardo e a foto ali, ele é recém-nascido. E nós viemos para essa cidade seguindo uma orientação de Deus, uma palavra de Deus que nos disse que deveríamos vir para cá. E quando isso aconteceu, ele também me disse que eu teria um filho. E naqueles dias a gente soube que para eu engravidar eu teria assim que fazer assim um tratamento bem longo. E Deus confirmou aquela palavra, né, nos dando, né, essa criança. E quando nós chegamos em Criciúma, o que aconteceu de muito interessante, isso que eu estava meditando esses dias, é que eu comecei a lembrar de como as pessoas nos acolheram neste lugar, nessa cidade. Começando pelos donos desse prédio, que por coincidência é onde hoje eu tenho o meu consultório, onde eu atendo, onde é o meu trabalho. Eu comecei aqui, voltei para cá, né? Então nesse prédio aqui os donos, eles nos acolheram com bastante carinho, porque nós éramos muito jovens, não tínhamos amizades, conhecimento de pessoas aqui. Então, mais uma coisa interessantíssima que aconteceu é que na Rua de Baixo aqui, antigamente era a primeira igreja batista de Criciúma. E as pessoas daquela igreja nos receberam, nos acolheram, nos abraçaram com muito amor e carinho. Eles cuidaram de nós. Então, a distância de mais de 1000 quilômetros aí da nossa família, da nossa igreja em São Paulo, ela não ficou tão doída, porque a gente se sentia amado, a gente se sentia parte, a gente se sentia cuidado por essas pessoas. E quando eu estava lendo um texto essa semana, que é este que eu vou compartilhar com vocês, Paulo, ele está escrevendo para a igreja de Corinto e ele está solicitando novamente aos irmãos a oferta que eles estavam levantando para os irmãos de Jerusalém, que estavam passando muita necessidade naquele período. E ele já tinha passado um ano que ele tinha pedido essa oferta e ainda ela não tinha sido arrecadada. E aí ele traz, na carta que ele escreve, algumas coisas que eu quero compartilhar com você. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 8, nos primeiros versículos, diz assim: agora, amigos, quero comentar sobre os surpreendentes e generosos meios pelos quais Deus está trabalhando nas igrejas da província da Macedônia. Sérios problemas aconteceram naquelas igrejas, pressionando ao máximo o povo, mas isso revelou o verdadeiro caráter deles, inacreditavelmente felizes, ainda que desesperadamente pobres. A pressão motivou algo inesperado, um rio de doações sinceras e generosas. Eu estava lá e vi. Eles contribuíram com tudo que podiam, além das possibilidades deles, eu diria. Ajudar os cristãos pobres era um privilégio do qual não queriam abrir mão. Foi tudo espontâneo, tudo ideia deles. Fomos apanhados desprevenidos. A explicação é que eles, antes de tudo, se entregaram sem reservas a Deus e a nós. A outra oferta simplesmente fluiu dos propósitos de Deus, que trabalhava na vida de cada um. É interessante esse texto que eu acabei de ler para vocês. Quando Paulo ele está estimulando os irmãos lá de Coríntios, a gente sabe
que eles eram uma igreja mais rica, uma igreja que tinha mais recursos, é uma igreja que tinha muitas possibilidades. Mas ele, para estimular esses irmãos, ele traz para eles ali os irmãos lá da igreja, lá da província da Macedônia. Eram 3 igrejas que pertenciam a essa província, né? E essas igrejas, elas estavam localizadas num lugar que vinha de muitas guerras e muita destruição. Aquele lugar tinha sido destruído por essas guerras e trouxe muita pobreza. Fora isso, né, eles então ainda eram bastante explorados pelos romanos. Então era um local extremamente pobre, né? Ali o texto diz que beirava a miséria. Mas quando Paulo chega para essas igrejas, né, lá de Filipos, Tessalônica, Bereia, e fala que os irmãos lá de Jerusalém estavam pobres, estavam necessitados, diz que houve uma comoção no coração daqueles irmãos dessas igrejas, que eles falaram: nós queremos contribuir, nós queremos dar para eles, queremos participar desse momento. E Paulo, ele ressalta isso, ele diz para os irmãos de Coríntios, os irmãos de Coríntios, ele diz assim: olha, eles procuraram voluntariamente, ninguém forçou, voluntariamente eles deram muito mais até do que eu imaginava que eles poderiam dar. E eu me surpreendi, diz Paulo, né? Nós vimos ali o que eles fizeram e nos surpreenderam, aqueles que estavam assistindo esse movimento. E aí o que na sequência ele diz assim, que aqueles irmãos mostraram o seu caráter, né? Um caráter de valor, um caráter transformado pela ação poderosa do Espírito Santo. Na sequência, ele diz assim que esses irmãos desse lugar, eles eram pobres materialmente falando, mas eram ricos na sua maneira de ser, de viver. E ele diz um pouquinho para nós por quê. 2 pontos importantes. O primeiro, ele diz assim, que esses irmãos, eles primeiro se deram integralmente, né? Se deram totalmente ao Senhor. Então, essas pessoas, elas foram trabalhadas de tal forma pelo Espírito Santo, que o caráter de Cristo estava sendo tão forjado na vida deles, que o comportamento, a ação voluntária, sincera, espontânea deles aparecia de forma marcante. E aí, esse primeiro ponto que é importante a gente estar pensando. A gente, para ter essa ação, a gente ter esse caráter, a Bíblia nos diz que primeiro nós precisamos ser de Deus. Muitas pessoas fazem filantropia, muitas pessoas são generosas, muitas pessoas fazem muitas coisas, mas essa ação sobrenatural que está além da capacidade da compreensão humana, ela só acontece porque a gente tem esse envolvimento com Deus, a gente se entrega totalmente a Deus. A gente aceita o caminho de Deus, que é Jesus Cristo, para nos aproximarmos dele e deixar que a glória, que a presença dele, que a pessoa dele se manifeste por meio das nossas ações. Então, esse é o primeiro ponto que Paulo ele traz a respeito desses irmãos. A segunda coisa que ele diz é que eles se entregaram totalmente a Deus e depois se entregaram também a eles para servi-los, para atendê-los.
E dentro da nossa cultura que nós vivemos hoje, a cultura da miséria, que tudo a gente tem que sempre socorrer as pessoas, a gente não permite muitas vezes que as pessoas vivenciem esse sobrenatural. A gente impede as pessoas de darem de si, de darem o que quiserem para ajudar. E quero dizer para vocês que uma das pessoas mais generosas que eu já conheci na minha vida era uma pessoa muito pobre. Mas ela sabia se dar para as pessoas, ela entregava aquilo que ela tinha e dividia tudo aquilo que ela recebia. Sabe o que me chamava a atenção? Que às vezes ela levava coisas para ela e eu pensava assim, puxa, agora ela vai estar bem. Quando eu conversava com ela de novo, sabe o que ela me contava? Olha, eu levei isso para casa, depois me lembrei daquela pessoa que precisava do outro, e aquilo que eu levei eu dividi para todos nós e todos nós conseguimos passar bem. Esse se dar às pessoas. Às vezes a gente pensa que precisa ter muito, a gente precisa ter muitos talentos, a gente precisa ter muitas coisas. Não, a gente precisa ter o Espírito Santo primeiro na nossa vida, que é Ele que vai trabalhar esse caráter em nós. E depois a gente entrega tudo que a gente tudo que a gente tem, todos os nossos talentos, todas as nossas coisas. E a gente diz assim, eu quero abençoar, eu quero alcançar as pessoas. Sabe, quando eu estava meditando sobre as pessoas que acolheram a mim, o Walter e o Dudu, quando era muito bebezinho, eu me lembro disso e eu lembro essas pessoas que algumas nem estão mais vivas. Essas pessoas talvez não tenham nem ideia da dimensão, da importância que isso foi para as nossas vidas, para a minha vida, para a minha família. Como foi bom receber, não um alimento, não alguma outra coisa material, porque a gente não tinha essa falta. A nossa falta era outra. E eles entraram e trouxeram isso de uma maneira espontânea, de uma maneira livre, de uma maneira muito sincera. E nós fomos abençoados. E quero dizer que a gente aprendeu a amar essa cidade, a gente aprendeu a amar esse lugar, a gente aprendeu a amar essas pessoas e depois, sabe o que aconteceu de maravilhoso? A gente pôde se entregar para as pessoas desse lugar, a gente pôde se entregar também para as pessoas desse estado, as pessoas que nos rodeiam, de uma maneira igualmente voluntária e espontânea. E esse é o processo e a ação de Deus. Quando nós estamos funcionando nessa harmonia, sincronizados com a ação do Espírito Santo, nós vamos ver coisas maravilhosas acontecendo no nosso meio. Mas o que a gente percebe, que aquilo que acontecia com os irmãos de Coríntios é cada vez mais gritante, não só no mundo que nós vivemos, é na igreja. Quando nós só fazemos movimentos para eu melhorar a minha condição financeira. Quando eu só faço movimentos para eu estar melhor com a minha vida. Então eu preciso engordar, enriquecer, não só pensando em matéria, em coisas materiais, mas essa ação só para mim, isso se chama egoísmo. E o egoísmo, ele vai entrar numa ação direta contra o poder de Deus e a ação de Deus na nossa vida. E a Bíblia diz, em Timóteo, que nos últimos tempos as pessoas seriam egoístas, amantes de si próprias. E o que o Senhor está nos chamando nessa noite é para a gente parar e refletir. O que eu estou fazendo na minha vida?
o quê? Eu estou vivendo a minha vida como se estar neste mundo fosse para sempre? Eu estou arrecadando tantas coisas para mim que é como se eu fosse viver 200 anos? Então, o Senhor está nos chamando para abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, estar atento às necessidades que estão perto de nós e que a gente possa se doar para as pessoas, a gente possa doar aquilo que nós temos, não só financeiramente, todos os nossos talentos, que a gente não seja a única pessoa beneficiada, que a gente aprenda a dividir para que todos sejamos abençoados, para que todos alcancemos aquele bem-estar, aquela qualidade de vida, a vida abundante que Deus prometeu. Interessante isso, não é? Que Deus promete a abundância, Deus promete uma vida plena e às vezes ela não acontece, sabe por quê? Não, porque às vezes nós somos mesquinhos demais. Porque a resposta de Deus pode ser eu, pode ser você. E nós não estamos atentos a isso. E parece que vai cair alguma coisa do céu e fazer acontecer. Não, Deus vai fazer acontecer por meio de nós. Então, nessa noite, eu também fiz essa reflexão, nesse momento, eu também fiz essa reflexão, me lembrando dessas pessoas, com gratidão no meu coração, porque a minha história aqui na cidade de Criciúma, a história do Walter, a história da minha família, dos meus filhos, meus netos, minhas noras que vieram depois, elas foram, essas histórias foram ótimas, foram abençoadas. Por quê? Porque ela teve um início por meio de pessoas que só foram voluntárias, amáveis e acolheram com amor. Que você possa refletir, nós estamos vivendo dias muito difíceis. Muitas pessoas não estão só com necessidade de comida, elas estão com necessidade de cuidado. Outro dia estava conversando com uma pessoa já da terceira idade, ela disse: a dificuldade para mim é a solidão, não posso estar perto de ninguém. Olha quantas pessoas estão assim, olha quanto nós podemos usar as nossas mídias sociais para estar chegando nas pessoas, para levar uma palavra. O meu irmão agora há pouco tempo teve Covid, né? E ele falou para mim assim, muitas pessoas nos deram apoio. E uma das coisas que ele falou para mim, o teu apoio foi escrever e ligar para mim todo dia, dizer que me amava. Isso me ajudou muito e os outros contribuíram de várias outras formas e hoje ele está recuperado. Nós precisamos disso. Deus quer agir por meio da minha vida e da tua. Seja este canal, seja essa resposta de Deus para as pessoas. Eu quero encerrar agora esse momento fazendo uma oração com você, que você seja uma pessoa muito liberal, generosa, que você esteja sempre pronto para acolher, para dividir tudo aquilo que você tem e abençoar muitas vidas como nós somos abençoados aqui. Eu quero orar com você agora. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Deus, e eu te agradeço porque depois de 42 anos, Pai, a gente pode estar aqui falando da Tua Palavra, falando de tudo o que aconteceu nessa longa história, Senhor, nessa cidade. Que cada vida também, Senhor, possa viver isso e compartilhar isso, Pai, com todos que estiverem no seu caminho, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Oi, pessoal, tudo bem? O que aconteceu com a minha voz? O que aconteceu com a sua voz? E a minha também? Será que estamos no Jumanji? E qual é a nossa habilidade? Ooh, baby, I love your way every day, yeah. Ooh, baby, I love your way every day. Nós não estamos em Jumanji, mas estamos em quarentena. E estamos aqui para fazer um convite muito especial para você. Na próxima quarta-feira temos live com o Pastor Walter na nossa página no Instagram, às 8 horas da noite. Às 8. E convidamos você para participar junto com a gente para aprender cada vez mais da palavra de Cristo. Por favor. Agradecemos a presença de vocês. E se você curtiu mais essa reunião online, deixa um joinha aqui embaixo. Curta, se inscreva no nosso canal, estamos aqui presentes no YouTube todos os domingos às 7h30 da noite, na nossa página no Instagram todas as quartas-feiras às 8 horas da noite e também começamos essa semana o grupo de convívio. O grupo de convívio, então entre em contato aí com o seu líder, se você não faz parte de nenhum grupo, entre em contato aí com alguém da igreja, manda um direct, manda uma mensagem que a gente vai ficar muito feliz em receber você. E uma ótima semana! Beijo! E se cuidem da quarentena, usem máscara quando forem sair. Destruição e vejo numa cena de guerra prédios ou crianças, nada escapa da destruição. Quanto tempo eu vivi cercado nessa situação? Encontrei a luz que enfim quebrou a minha escuridão. Olho pra destruição e